De todos. E eu vou ler o currículo do Dr. Orlando. Ele é advogado especialista em direito contencioso civil, em geral, coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito do Mackenzie, professor de Direito Processual Civil na PUC São Paulo e palestrante do Departamento de Culturas e Eventos aqui desta casa, da OAB São Paulo. Doutor Orlando vai, então, proferir a palestra Ação Monitória no Novo CPC. Doutor Orlando, uma grande honra. Por favor, sinta-se à vontade. Eu escolhi aqui o tema Ação Monitória, porque é uma ação muito interessante, é uma ação relativamente nova para o Código de Processo Civil brasileiro, trouxe aí, como ferramenta de recuperação de crédito, algumas coisas mais modernas e, como nós vamos ver aqui rapidamente, essa ação sofreu profunda alteração agora pelo legislador brasileiro. Bom, então, tá lá, ação monitória, motivos que desencadearam o surgimento. Bom, o que acontece é o seguinte, nós temos aí um problema, e sempre tivemos um problema aqui no Brasil, da famosa morosidade, não é, dos nossos processos cíveis, dos nossos processos contenciosos. Não é? Quer dizer, a tutela jurisdicional brasileira é uma tutela jurisdicional que sempre sofreu muita lentidão. Isso daí sempre foi uma reclamação e sempre vai continuar sendo. Não é? Então, em termos de recuperação relativamente às ações cuja obrigação envolveriam pagamento e entrega de coisa, o que é que nós tínhamos aqui no Brasil? Não é? Dois tipos de ação. Uma ação que se processava pelo rito ordinário, não é, que vocês conhecem, e uma ação que se processa até hoje pelo rito sumário. Não é? Aquela do artigo 275, uma ação que é mais célere, mais enxuta, em razão da aglutinação de atos processuais, essa coisa toda. Inclusive um rito que deixa, não é, inexplicavelmente, de existir no novo Código de Processo Civil de 2015, não é? Passando tudo a ser pelo rito ordinário. Ora, o que aconteceu? Não é? Nós tínhamos, então, uma ação morosa, a ação de conhecimento, né, que tem 4 fases lógicas processuais. Então, nós temos a fase postulatória, que é a petição inicial para o autor, a contestação ou as modalidades de defesa para o réu, a fase ordinatória, onde o juiz faz a correção do processo para que ele não seja extinto, inicialmente. Nós temos a fase instrutória, que é onde as partes produzem prova, não é, para que o juiz possa se convencer de um direito, e a fase decisória, onde o juiz, então, decide para o autor ou para o réu. Não é? Acontece que a tramitação dessas 4 fases lógicas que compõem o procedimento ordinário do Brasil é coisa que a gente fala para 10 anos, para 20 anos, não é? Às vezes muito mais do que isso, por incrível que pareça. A solução tentou-se com o artigo 275, não é? Que é o antigo procedimento sumaríssimo, que depois veio a se chamar sumário. Não é? Qual foi a ideia? Acabar com essas 4 fases lógicas, mantendo apenas a fase inicial postulatória, em que, apresentada a petição inicial, todas as demais fases lógicas do ordinário se aglutinassem na última, na decisória. Então, você ajuiza a ação, o juiz designa audiência de instrução e julgamento, nesta audiência o réu apresenta as modalidades de defesa, o juiz produz prova, decide e julga. Mas acontece que o sumário, com o passar dos anos, também veio se mostrando ultrapassado, obsoleto, moroso. Qual foi a ideia, então? Vamos tentar trazer alguma coisa nova para o sistema processual civil brasileiro. E quem é que estava mais preocupado com isso? Justamente quem movimenta 60%, 70% do mercado de ações. Quem são? Os bancos. Não é? Porque o banqueiro, o que acontece? A ferramenta dele de trabalho, que é movimentar a economia brasileira, é emprestar dinheiro. Todos nós aí temos um talão de cheque no bolso, ou um cartão de crédito. Então, essa operação
Ela vai, mas ela tem que voltar. Quer dizer, o banqueiro solta o dinheiro, faz o financiamento, mas ele tem que recuperar aquele dinheiro que você utilizou em conta corrente. Como é que era a recuperação da instituição financeira? Através de uma ação de rito ordinário. Mais tarde, se o valor da recuperação era inferior a 60 salários mínimos, através do rito sumário. Mas o sistema financeiro nacional começou a perceber que isso era insuficiente. Então, logo, através de profundos estudos no mundo inteiro, eles descobriram a Itália. Não é? E lá na Itália existe o chamado a ação injuncional ou mandado de injunção, não é? Que tropicalizado para o Brasil chama-se ação munitória, não é? Porque nós já temos a ação constitucional do mandado de injunção. E aí ficaria uma confusão muito grande. Tanto é que os juristas brasileiros que tratam da ação munitória, eles fazem o possível para não fazer a tradução do ingiunzione italiano, que é para o leitor, para o operador do direito, para o estudioso, não fazer confusão com a ação constitucional. Melhor fazer o tratamento da ação munitória. Então é mais ou menos isso que eu falo aqui nos motivos que desencadearam o surgimento. Não é? E conto aqui um pouquinho da história e do esforço do ministro Alfredo Buzaide, na época, que reuniu um grupo de juristas inteligentes e discutiu, olha, nós vamos pegar o Código de Processo Civil de 39 e fazermos alguns acertos, ou nós vamos heroicamente fazermos um novo código, não é? Que é o Código atual de 1973. E foi o que ele conseguiu fazer. Não é? Código esse que, ao contrário do de 39, recebe elogios como instrumento no mundo inteiro. Não é? E que muita gente achou que estava na hora de deixar de vigir, e hoje percebe que o Código de 2015, se não é igual ao de 73, é até pior. Mas nenhuma destas conclusões nós não temos condição de firmar. Vejam que o próprio Supremo Tribunal Federal, né, vem demonstrando preocupação quanto ao tempo de vacácio, que está acabando. Porque, como nós vamos sofrer profundas alterações do ponto de vista processual, o próprio Supremo, que é a nossa corte maior, está dizendo, puxa, será que nós, 11 ministros, com toda essa estrutura técnica, essa assessoria toda de Brasília, será que nós estamos realmente preparados para a aplicação de um novo sistema processual vigente no Brasil? Acho que sim, acho que não. Será que não é condição de aumentar a vacácio? Não é? Imaginem os 700 mil advogados brasileiros. Né? Nenhum de nós tem uma estrutura de ministro do Supremo Tribunal Federal. Se eles estão preocupados lá, imaginem nós aqui, pobres mortais. Porque a complexidade do novo código é muito grande. Evidentemente que a sociedade, a advocatícia, sofreu isso em 71, 72, 73, quando vinha do Código de 39 e teve que se aprender a aplicar o Código de 73. O Código de 73 aí, tem aí aproximadamente 40 anos e é objeto de grandes discussões até hoje. Portanto, esse novo Código de 2015 será também objeto de debate, certamente, pelos próximos 40. Então, eu prefiro aqui, humildemente, não tecer nenhum tipo de afirmação sobre a nova codificação, porque eu tenho a impressão que nós vamos ter que nos encontrar muitas vezes aqui na ordem e discutirmos a respeito do novo código, porque muita coisa vai ser alterada a esse respeito. Bom, então, com base nessa lacuna aí, que nós falamos entre a ação ordinária e o rito sumário, não é? E também a tentativa de se resolver alguns problemas através da ação de execução, o sistema brasileiro trouxe aí juizados especiais cíveis, não é? Mais tarde, inclusive a tutela antecipada do artigo 273, para tentar resolver as hipóteses de urgência. Não é? Isso tudo por quê? Porque o processo cautelar também, que vinha de 1973, estava mostrando profundo desgaste, já que o modelo sempre se apresentava com urgência para poder se utilizar do sistema cautelar. Então veio aí a tutela antecipada, que é a tutela atual de urgência, que está vindo aí no Código de 2015, e evidência que nós vamos continuar usando daqui para frente. Não é? Eu digo até que, como balão de ensaio,
Nós temos aí outras ferramentas chegando para a advocacia, né? Estamos começando a trabalhar aí com a mediação, com a conciliação e com a arbitragem, né? Sempre temas de tentar criar facilidade para a solução dos conflitos dos nossos clientes, do autor e do réu. Bom, o que acontece com a ação munitória, então, né, trazida aí do modelo italiano? Descobriu-se que era possível, né, nesta ação munitória, um modelo misto de ação de conhecimento com processo de execução, né? Então, uma ação que nasce de conhecimento e que termina formando um título executivo judicial. Termina com os modelos de atos executivos. Bom, a ação munitória, o novo CPC de 2015. A ação munitória hoje vigente, não é, que foi inserida aí no Código de 73, ela tem 3 artigos, né, na realidade um artigo único, que é o 1102, com 3 letras, A, B, C. E o artigo 1102C, letra C, tem 3 parágrafos. Então, vejam, um texto legislativo extremamente enxuto. Uma ação inteira, cujo procedimento se faz através de 3 artigos e 3 parágrafos. Isso é o que nós temos hoje vigendo no Brasil. Agora nós vamos ver o texto da nova ação munitória que começa a viger no termo da vacatio legis, agora o ano que vem. Então está aí o novo texto da ação munitória. Então diz lá, né, artigo 700. A ação munitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Bom, primeira coisa que se mantém aí, a história da prova escrita sem eficácia de título executivo. A ação munitória sempre teve por base a chamada prova documental, a prova escrita. Só que quando ela veio aqui para o Brasil em 95, nessa pressa de se tropicalizar, de se traduzir a ação italiana para a ação brasileira, imaginava-se que qualquer coisa escrita seria suficiente para a parte autora que tivesse uma determinada obrigação levar o seu propósito ao Poder Judiciário. Então, muitos juristas famosos brasileiros, muitos doutrinadores, escreveram às pressas lá em 95, não é? Que, olha, se o autor, se o credor e o devedor se encontrarem numa lanchonete, se encontrarem num restaurante, começarem a discutir a obrigação de crédito e débito que existe entre eles, chegarem a um acordo, não é? E o devedor pegar um guardanapo de papel lá da lanchonete e fizer uma declaração, tá, isso é prova escrita, isso serve para instruir uma ação munitória. Não é? Se o paciente for até o dentista, não é? Discutir com o dentista, olha, eu gostaria de fazer uma revisão dentária, etc, etc, etc. E depois o dentista mandar um e-mail dizendo, olha, você esteve aqui presente e a revisão vai orçar nisso. Ah, isso daí é prova escrita suficiente e tal. Se o dono de um carro for uma concessionária e deixar lá, pedir para fazer o levantamento do conserto do carro e depois receber, fazer uma troca de informações, isso seria... Então, tudo se transformou lá em 95 na chamada prova escrita. Mas o Poder Judiciário brasileiro se ressentiu com o passar do tempo. Porque o que acontece com a ação munitória? Como ela é um misto de ação de conhecimento com ação de execução, como ela começa com a simples afirmação do autor de que possui uma determinada obrigação e com a juntada dessa chamada prova escrita, que nenhuma força tem, e o Poder Judiciário, numa primeira fase da ação munitória, transforma este título, constitui esse título num título judicial, e os títulos judiciais, vocês sabem, passam a ter força executiva, portanto, eles prosseguem através da chamada fase de cumprimento de sentença, os magistrados brasileiros começaram a ficar inseguros. Porque como é que eu vou transformar, não é, um guardanapo de papel,
uma troca unilateral de e-mail, de informações, de correspondência, num futuro título executivo judicial. Eu estou dando muita força para essa prova escrita. Então, o que o próprio Superior Tribunal de Justiça fez com o passar do tempo? Começou a recuar um pouco nessa amplitude da chamada prova escrita e começou a fazer uma leitura mais restritiva do que seria a prova escrita. Até chegar a um consenso de que prova escrita, então, hoje, para o Superior Tribunal de Justiça, o que é? São os chamados, em regra, títulos executivos que perderam a eficácia executiva, quer porque sofreram algum tipo de vício, quer porque durante a sua formação eles nasceram defeituosos. Então vamos dar aqui 2 exemplos das correntes aqui do STJ. Então o STJ, até transformados em súmula, o STJ falou o seguinte: bom, se o meu cliente tem um cheque, que é título executivo extrajudicial, está lá no inciso 1 do artigo 585 do CPC, e me apresenta e diz, doutor, olha, eu quero recuperar a obrigação que está representada nesse cheque, você diz, olha, eu vou estudar aqui e vou promover uma ação de execução por quantia certa contra o devedor solvente, porque o senhor tem um cheque, que é título executivo extrajudicial. Ok. Mas se esse mesmo cliente se apresenta no seu escritório, 8 meses depois de apresentado o cheque, que retornou com insuficiência de fundos, você não pode mais dar a mesma solução para ele. Porque você vai falar para ele o seguinte, olha, eu estou lendo aqui na lei do cheque, que nós teríamos que promover uma ação com base nesse cheque no prazo de 6 meses. O senhor me apareceu aqui com 8, o seu cheque está prescrito. E aí ele vai ficar assustado e vai perguntar o seguinte, mas doutor, prescrito? O que é prescrito? Quer dizer que eu posso rasgar esse cheque, o cheque não vale mais nada? Você diz, não, espera um pouco. O crédito, a relação material credor-devedor, ela continua existindo, o senhor continua sendo credor. E o emitente do título continua sendo seu devedor. O que nós perdemos é esta ferramenta mais adequada, que seria a ação de execução. Porque nós, através dela, pediríamos a citação do emitente para cumprir o pagamento no prazo de 3 dias, sob pena de penhora de bens. Olha que ação ótima. E o senhor teria o seu dinheiro de volta mais rapidamente. Infelizmente, o senhor está vindo aqui no meu escritório 8 meses depois, o cheque do senhor prescreveu. Antes de 1995, o que é que se teria que fazer? Ajuizar uma ação de cobrança pelo rito ordinário ou sumário, a depender do valor do título. Se inferior ou igual a 60 salários mínimos, rito sumário. Se superior a 60 salários mínimos, rito ordinário. A partir de 95, o que o Brasil começou a ter? A ação munitória. Eu apresento o cheque prescrito, quer dizer, ele é título executivo? Não mais, porque perdeu eficácia de título executivo, como diz o artigo 700, repetindo 1102. Mas eu também não preciso ir na ação mais lenta de cobrança. Eu já posso ir nesta ação que é muito mais rápida que a ação munitória. E a segunda corrente do STJ são títulos executivos que foram formados, foram fabricados para terem eficácia executiva, mas durante a sua formação perderam essa eficácia. Então, um exemplo típico é a confissão de dívida, ou os nossos instrumentos particulares ou público para cumprimento de uma determinada obrigação. Por quê? Porque o Código de Processo Civil, no 585, inciso 2, diz que esses títulos precisam estar subscritos por 2 testemunhas. E você, na hora da formação do título no seu escritório, você se esqueceu de incluir as 2 testemunhas. Ou então chamou a sua secretária e diz, olha, assina aqui. Quantas testemunhas tem? 1. Mas o Código de Processo Civil fala em 2. Portanto, o título nasceu quase que perfeito. O problema é a ausência das testemunhas. E o que fazer? Eu tenho processo de execução? Não, diz o STJ. Mas não se preocupe tanto. Você tem ação munitória. Não é? Então, houve um aperfeiçoamento do Poder Judiciário relativamente a essa história da chamada
prova escrita sem eficácia de título executivo. Não ficou nem tudo ao céu, nem tudo à terra, não é? E além dessas correntes que se transformaram, inclusive, em súmula do Superior Tribunal de Justiça, hoje, quando a relação entre obrigado e o seu credor são bem estabelecidas, mesmo que através de e-mail, como eu dei o exemplo lá do dentista ou da concessionária, mas onde o proprietário do veículo diz, olha, eu quero mandar consertar, quanto é que vai custar? E a concessionária responde, vai ficar X. E volta o interessado e pergunta, mas eu posso pagar de que jeito? Quanto tempo demora? Então, quando há um fechamento de vínculo entre essa troca de informações, aí também a ação munitória é cabível. Mas não como os nossos doutrinadores explicaram lá em 95, porque ficava uma situação extremamente superficial. Não é? Bom, a outra novidade que se incluiu aqui no artigo 700 é a história de ter direito de exigir do devedor capaz. Não é? Isto não é exigido no atual Código de Processo Civil, né? A história do devedor capaz. Né? E eu até faço uma alusão interessante aí no texto, que fica à disposição de vocês depois no site da Ordem, que é o seguinte, nós advogados sempre soubemos da necessidade, da importância, não é? Como requisito de validade, inclusive, para as nossas ações, da capacidade. Não é? Tanto há de causa quanto há de processo nas nossas ações. E agora vem o artigo 700 e inclui, solto, ter direito de exigir do devedor capaz. Como se fosse possível para a advocacia promover ação contra alguém incapaz. Então eu fiquei me perguntando, com base no que o legislador lá de Brasília colocou a história do devedor capaz. Nós vamos descobrir com o tempo, lógico. Com o passar dos anos, isso vai se revelar. Não é? Mas, por enquanto, é uma incógnita. Não é? Porque, sem as condições da ação, não é? Possibilidade jurídica, legitimidade de parte e interesse de agir, não tem ação. Então, fiquei me perguntando, e estou me perguntando, e vou continuar me perguntando pelos próximos 20, 30 anos aí, mas nós vamos descobrir uma hora dessas. Bom, fala aí em pagamento de quantia em dinheiro, isso já era uma das obrigações possíveis, já é, ainda no 1102, né? E o inciso 2 traz duas novidades, né? Que é a entrega de coisa infungível e de bem imóvel. Não é? Porque a ação munitória atual, ela só dá cobertura para a entrega de coisas fungíveis, aquelas que podem ser substituídas, né, pela mesma espécie, qualidade e quantidade, e agora nós vamos ter a situação inversa, da infungibilidade também, e para recuperação e entrega de coisa certa, de bem móvel. E agora ficou também a situação da entrega de coisa de bem imóvel. Portanto, para o pessoal que trabalha com o direito imobiliário, vai ter novo instrumento de recuperação. Porque agora vai passar a atingir o bem imóvel também, que é o solo com todas as suas acepções, todos os seus acessórios que o acompanham. E o inciso 3 também traz aí a novidade, que é a obrigação de fazer ou de não fazer. Ou seja, pelo novo artigo 700, o que a gente percebe é que o legislador brasileiro, que trabalhou aí de 95 a 2015 com a enxutíssima ação munitória, né? Insisto, 3 artigos, 1102A, B, C e 3 parágrafos. Então, um texto de meia página aí, ficou achando que a nova ação munitória pode ser o grande sucesso dos instrumentos judiciais, porque ampliou muito o espectro. Aliás, demais, eu diria. Não é? Nós vamos ter um abandono aí de muitos instrumentos agora e vamos ter que começar a trabalhar com a chamada ação munitória. No parágrafo 1º, nós temos aí a prova escrita pode consistir em prova oral documentada, não é? Produzida antecipadamente nos termos do artigo 381, que cuida da produção antecipada de prova, da medida cautelar.
O parágrafo 1º é interessante, não é? Uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer. A gente percebe que a legislação instrumental brasileira finalmente começa a observar os ensinamentos que a experiência da advocacia vem trazendo ao longo do tempo. Não é? Porque antigamente o legislador processual, ele simplesmente desprezava a experiência da advocacia. Né? Ele redigia texto de lei e tudo aquilo que a gente discutia nos tribunais ficava meio alátere. A gente percebe pelas novas legislações que as nossas experiências de processo começam a contaminar. Eles começam na hora de redigir, vê como é que o Supremo decidiu, vê como é que o STJ decidiu, vê como é que o Tribunal de Justiça de São Paulo vem decidindo, vê como é que a Câmara do Rio de Janeiro vem decidindo, vê como é que a advocacia, e com base nisso, a redação começa a sair. Não é? Isso fica muito claro aqui, eu falo aí sobre o parágrafo 1º. Por quê? Porque muito se discutia de 95 para cá na ação monitória o seguinte, ora, prova escrita, ok, a gente sabe, não é? Alguma coisa materializada aqui, redigido num pedaço de papel. Tá certo. Agora, o meu cliente me contou que tem uma testemunha que assistiu à entrega do bem ou à entrega do dinheiro. Então, como ajuizar uma ação monitória? Não é? Dizia o sistema inicial, não. Isso não pode ser transformado em prova escrita. Depois de muito se debater, a advocacia conseguiu convencer os tribunais brasileiros o seguinte, bom, espera um pouco, se essa testemunha reduzir essa declaração que ele ia dar em audiência, oralmente, isso é uma declaração por escrito, isso não pode passar a ser prova escrita? Certamente que sim. Então, vejam, virou o parágrafo 1º da nova lei. Isso aí é experiência que a advocacia. Isso é julgado que tem. Que a prova testemunhal traduzida em declaração por escrito serve de prova escrita a ensejar a ação monitória. O parágrafo 2º diz o seguinte, na petição inicial incumbe ao autor explicitar conforme o caso. O parágrafo 2º é integralmente novo, tá certo? Esses 3 artigos atuais, vigentes da ação monitória brasileira e seus 3 parágrafos, nada falam sobre ação, sobre a petição inicial. Nem uma vírgula. Não havia nenhuma preocupação do legislador brasileiro ao fazer a tropicalização da ação italiana para a ação brasileira. Eu não sei se houve atropelo, se houve pressa, se eles não tiveram tempo, mas não houve preocupação. Não é? E isso criou alguns problemas que foram resolvidos por nós, advogados, novamente. Na hora que nós fomos montar a hora que nós fomos elaborar a nossa petição inicial, é que a gente começou a quebrar a cabeça com a ação monitória, dizer, puxa, como é que nós vamos conseguir trazer os 7 incisos lá do artigo 282, né? Então, juíza que é dirigida, polo ativo, polo passivo, qualificação das partes, não é? A causa de pedir próxima e remota, pedido imediato e imediato, as provas, citação do réu, valor da causa. Puxa, se a ação monitória não fala nada, como é que eu vou montar, então, a minha petição inicial monitória no Brasil? Então, a advocacia começou a quebrar a cabeça e começou, e deu certo. Deu certo. Né? O legislador agora está sendo mais didático com o novo operador de direito, porque ele está trazendo o parágrafo 2º com algumas preocupações sobre a petição inicial monitória. Então, a primeira delas é a seguinte, vejam, se a ação monitória cuidar da obrigação de pagamento em dinheiro, diz o inciso 1, eu vou ter que, se for a importância devida, eu vou ter que instruí-la com memória de cálculo. Não é? Mais ou menos como vem fazendo a nova lei do processo de execução, não é? Que nos obriga lá no inciso 2 do artigo 614 a memória de cálculo. No inciso 2, se for a hipótese de entrega de bem, né? Tá lá coisa fungível, infungível, bem móvel, imóvel, tá lá dizendo o valor atual da coisa reclamada. Então, no mínimo, eu vou ter que
fazer uma pesquisa, ainda que por estimativa, mas eu vou ter que criar algum tipo de parâmetro para levar para o Poder Judiciário na minha petição inicial. É o seguinte, olha, esse bem que eu estou querendo recuperar tem esse determinado valor. E o inciso 3, dizendo o seguinte, em resumo, olha, se houver conteúdo patrimonial, e sempre haverá, ou conteúdo patrimonial em discussão, ou proveito econômico perseguido, tá certo? Então, qual é o reflexo material que tem essa ação munitória que você está ajuizando? O valor do dinheiro, da importância que você quer recuperar, da coisa, do bem móvel, do bem imóvel, mas você vai ter que declinar isso daí na petição inicial. Né? E também está sendo didático o parágrafo 3º, porque está nos ajudando a dizer o seguinte, olha, quanto ao último inciso de uma petição inicial, que é o cumprimento do valor da causa, diz o parágrafo 3º, deverá corresponder à importância prevista no parágrafo 2º nesses incisos anteriores. Então, o valor da causa, na nova ação munitória, deverá ser idêntico àquele valor que você declinou para o Poder Judiciário na sua petição inicial. Parágrafo 4º, além das hipóteses do artigo 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, essa incumbência do autor de explicitar a importância devida, o valor atual do conteúdo patrimonial, não é alguma coisa exemplificativa. É uma situação imperativa. Se o advogado desobedecer, diz o parágrafo 4º, a inicial será indeferida. Parágrafo 5º, havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para querendo emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum. Então vejam que interessante, e isso é uma coisa que, não é, que me desagrada aí, quer como advogado, quer como professor. É interessante, nós temos um código extremamente complexo, né, o atual Código de Processo Civil, são 1.220 artigos, 5 livros, quer dizer, a codificação mais difícil de se entender, de se estudar. E a gente aprende um monte de regra. E você aplica as regras. Aí vem as reformas, não é? Como vieram, por exemplo, no procedimento sumário, e disseram o seguinte, olha, se você, advogado, fizer todo esse estudo lógico e chegar à conclusão que o seu cliente tem como melhor remédio a ação de rito sumário, você ajuiza a ação de rito sumário, mas se o juiz, unilateralmente, entender que aquele caso é muito complexo ou demanda prova muito complexa, diz as últimas reformas do rito sumário, ele pode determinar a transformação do rito sumário em rito ordinário. Te pergunto, para que é que você fez todo esse estudo lógico, então, e ajuizou a ação de rito sumário? Hã? E agora vem o legislador no mesmo caminho que as últimas reformas do rito sumário e fala a mesma coisa na ação munitória, que tem um texto super extenso agora, enorme, dizendo agora de novo, olha, se o juiz entender que a idoneidade, que falta idoneidade, falta veracidade, sinceridade e verdade na prova documental que você apresentou, ele pode transformar a petição inicial e vai determinar que você, advogado, que fez todo o trabalho do cabimento da ação munitória, diz, olha, por favor, eu não estou acreditando na prova documental que o senhor instruiu a petição inicial, não é? Adapte-a ao procedimento comum. Ainda cabe, sobra para você a emenda da petição inicial, não é? A transformação no procedimento comum. O parágrafo 6º, não é? Resolveu, pacificou uma discussão que sempre houve sobre a ação munitória quando chegou aqui no Brasil. Né? Nós tínhamos meia pizza e tínhamos uma pizza que era meia calabresa, meia mussarela, como eu costumo brincar. Né? Uma parte dos nossos operadores do direito brasileiro entendiam sobre o cabimento da ação munitória contra a fazenda pública. Outros diziam que não. Né? Muito se discutiu a esse respeito. Se vocês depois tiverem tempo examinarem a jurisprudência, vocês vão ver que a jurisprudência brasileira é rica sobre cabe, não cabe. O parágrafo 6º falou, chega de briga. Cabe a ação munitória, então,
a partir da promulgação aí, quando acabar vacácio do novo Código de Processo Civil. Não tem mais discussão. Parágrafo 7º. Na ação munitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Esta foi outra grande briga da ação munitória. Não é? Cabe citação por edital, cabe citação com hora certa, cabe citação, a citação tem que ser pessoal, a citação tem que ser pelo correio. Né? Então, a jurisprudência é muito rica nesse sentido. A briga foi tão grande, né, que se transformou até em súmula do Superior Tribunal de Justiça. Veio o parágrafo 7º agora, pegou o teor da súmula e disse: na ação munitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Ou seja, todos aqueles que estão no atual 222. Tá certo? Correio, mandado, eletrônica, edital, hora certa. Não tem mais discussão. 701. Sendo evidente o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. O 701 manteve o prazo de 15 dias da ação atual, monitória, não tem nenhuma novidade, mas o legislador brasileiro não poderia deixar de mexer no nosso bolso, como eu sempre reclamo aqui na nossa casa. Né? Então ele poderia ter terminado lá falando, concedendo ao réu prazo de 15 dias para o cumprimento. Isso eu não vou discutir. Ele já trouxe lá da Itália, o 1102 fala em 15 dias, ele está satisfeito com 15 dias, de 1995 para cá, ficam os 15 dias. Mas ele fez questão de dizer pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Né? Então, eu não sei o legislador com base em qual profundo estudo que ele desenvolveu para chegar ao número cabalístico de 5%. Tá certo? Ele disse, se eu conceder 5% para os 700 mil advogados brasileiros, eles vão ficar extremamente satisfeitos, ricos, etc, etc. Tá certo? E outra coisa, vamos prestigiar a advocacia, eu vou botar o número 5. Não é por ter posto o número 30, por exemplo, não íamos reclamar. O parágrafo 1º, ele foi levemente alterado do sistema atual. Porque no sistema atual, e eu sempre reclamei, o legislador faz pior. Ele prestigia o devedor da ação munitória. Ele diz que o réu da ação munitória, diz o atual 1102, que está em vigor, se ele cumprir o mandado nesse prazo de 15 dias, ele fica isento de custas e honorários advocatícios. Então eu achava lindo, né? Porque ele, além de falar para o seu cliente, olha, o senhor ajuizou a ação, gastou dinheiro com custas processuais, se vire, fica feliz, porque afinal de contas o réu cumpriu aquilo que o senhor queria no prazo de 15 dias. Ele dizia para você, advogado do cliente, o senhor também fique feliz, porque a parte contrária cumpriu o mandado em 15 dias. O que eu tenho com isso? Com o réu? Se ele não quiser. Então, vejam que interessante, parece até que o sistema me dizia, olha, eu vou acender uma vela aqui para ele cumprir no 16º dia, porque assim eu recebo os honorários. Eu vou torcer para que o réu não cumpra o mandado. Eu não sei que inteligência. Não é? Então, se vocês lerem a respeito, vocês vão dizer, muita gente escreve. Não, o legislador brasileiro quis prestigiar o bom réu que cumpre o mandato. Se ele fosse bom réu, ele não era réu. Ele teria cumprido a obrigação antes. Mas até isso chegar em Brasília, vocês já imaginaram, né? Quanto tempo vai levar. Quer dizer, melhorou um pouco. Ele manteve agora, inventou os 5% e tirou a isenção dos honorários advocatícios. Manteve só as custas processuais, que o nosso cliente vai reclamar. Não é? Vai reclamar. Então, vocês já devem até colocar aí no contrato de prestação de serviço com o cliente de vocês a cláusula lá específica, olha, em se tratando de ação munitória, eu estou avisando para o senhor agora, a ação é melhor, é mais rápida, é um remédio eficiente, etc, etc, mas eu já estou adiantando para o senhor. Essas custas que nós estamos gastando aqui de 10 mil, 30 mil, 60 mil,
Se o réu cumprir no prazo de 15 dias, o senhor não vai ter a condenação, não há sucumbência disso em razão do parágrafo 1º. Não é? Para ele não vir na sua garganta lá, no pescoço depois. Parágrafo 2º, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. O parágrafo 2º repete o texto atual em vigor do 1102, só que ele substituiu a expressão de plano, que é a que está em vigor, pelo independentemente de qualquer formalidade. Ou seja, o legislador traduziu, foi didático de novo, o cooperador do direito, para a gente que dizia assim, o que será esse de plano? Não é? Que, na realidade, o que o 1102 pretende é o seguinte: no momento em que você, advogado, na petição inicial, apresenta, não é, com idoneidade a prova escrita, o juiz, sem pestanejar, ele deve imediatamente determinar a expedição do mandado de cumprimento daquela obrigação. Então, na redação atual veio de plano, agora ele substituiu de plano para independentemente de qualquer formalidade. E, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial, etc. Porque o que acontece com a ação munitória é o seguinte, aí o sistema continua o mesmo, né? Como eu falei, como é um misto de ação de conhecimento com processo de execução, ela começa com uma prova escrita, que é um título executivo, na sua grande maioria das vezes, defeituoso, porque se não fosse, você já iria direto para a ação de execução. Então você começa com uma ação munitória. No momento em que o réu não cumpre com a obrigação, ou ele se defende através dos embargos, ou a sua inércia, a sua omissão, faz com que seja formado contra ele um título executivo judicial. E aí, esta ação que tinha como marcha processual a ação de conhecimento, passa a ser processada como se fosse uma ação de execução. É exatamente isso que acontece com a ação munitória atual e que vai continuar acontecendo pelo parágrafo 2º. Nenhuma diferença. Parágrafo 3º diz, eu também faço crítica no texto mais para frente, que eu já estou antecipando para vocês, para a gente não ler, não ficar enfadonho, senão vai dar sono em mim também, o seguinte: é cabível a ação rescisória da decisão prevista no caput quando ocorrer a hipótese do parágrafo 2º, não é? Que é o parágrafo anterior. Eu também não entendo a que ponto de explicação ou de didática quis o legislador, não é, trazer lá a ação rescisória, não é, contra os nossos vícios de erro em procedendo e erro em judicando, para dentro da ação munitória. Realmente, eu também, essa é uma outra pergunta que eu quero ver qual a explicação que a prática forense vai dar com o passar do tempo. Porque não é, esse tipo de texto do parágrafo 3º, não é, parece para o estudante, para o novo operador do direito, que não está habituado com a ação rescisória, puxa, então só cabe ação rescisória na hipótese do parágrafo 2º de vício da ação munitória. Isso não é uma mentira. É uma mentira, porque você pode rescindir qualquer julgamento no prazo de 2 anos quando houver aqueles vícios que estão listados lá no 458. Para que trazer a hipótese para ação munitória? Não consegui, honestamente, não consegui entender. Parágrafo 4º. Sendo a ré fazenda pública e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, aplicar-se ao disposto no artigo 496, observando-se a seguir no que couber o título 2 do livro 1 da parte especial. O que está relembrando aqui o parágrafo 4º é o seguinte: a fazenda pública, como entidade pública, ela tem direito automaticamente, obrigatoriamente, contra as sentenças proferidas contra ela, o chamado recurso, não é o exame necessário, obrigatório. Então, só está relembrando isso daí, mais nada do que isso. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor nos próprios autos, no prazo previsto no artigo 701, embargos à ação munitória. O 702 também veio aclarar alguma coisa que o 1102 deixava em dúvida,
porque o que acontece é o seguinte, a ação munitória, como eu falei, como ela foi tropicalizada às pressas por Brasil, como ela foi trazida do direito italiano, ela tem alguns vocábulos que fazem certa confusão na nossa cabeça. Um deles é o nome da defesa do réu da ação munitória, porque são embargos. Não é? E o advogado brasileiro, quando fala em embargos, ele lembra direto da defesa do executado. Não é? Embargos devedor, embargos de arrematação, embargos de adjudicação, embargos de execução. Então ele começou a se perguntar, quando a ação munitória foi traduzida, puxa, será que esses embargos são aqueles do processo executivo? São os mesmos? Não são? Tem a limitação quando é título executivo extrajudicial? Não tem? O que aconteceu? Essa confusão foi difícil de dissipar. Não é? Com o tempo, a prática forense e os tribunais brasileiros mostraram que os embargos são só nomenclatura, não é? É uma modalidade de defesa do réu, e tem a amplitude do procedimento comum, ele pode apresentar e trazer a matéria que ele quiser. Isso é o que acontece na ação munitória. E ainda disse mais, olha, não se preocupe, porque não há necessidade de penhora, de caução, ou da chamada segurança do juízo. Ou seja, o réu tem o direito ao contraditório imediatamente, independentemente da segurança do juízo. Não é? Que é a nova temática que vem acontecendo aí com o novo processo de execução brasileiro, que perdeu a necessidade da penhora. O parágrafo 1º, né, diz o seguinte, os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum. Então, o parágrafo 1º também revela orientação dos nossos julgamentos do Poder Judiciário, porque também havia essa dúvida quanto ao tipo de matéria, limitação ou não da matéria. O parágrafo 1º diz, olha, cabe tudo na defesa do réu aí nos embargos. Parágrafo 2º, quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Eu digo também mais adiante, não é, o seguinte, o parágrafo 2º foi quase que uma cópia do novo processo de execução brasileiro. Não é? Porque não havia isso no processo de execução e agora, depois da Lei 11.382 de 2006, passou a existir. Não é? Primeiro é o seguinte, o réu brasileiro não pode mais trazer aquele tipo de defesa. Olha, eu estou sendo cobrado num volume, numa extensão, em valor muito alto. Né, que era o que acontecia antes da Lei 11.382 de 2006. É o seguinte, você está sendo cobrado a mais? Estou. Então é o seguinte, quanto é que você deve? Porque senão os processos se eternizam. Né? Quer dizer, eu sou cobrado 10 mil, digo que não vou pagar e o meu advogado me defende dizendo que está cobrando demais. Sim, mas está cobrando demais? Quanto? Porque se eu declinar que eu não devo 10, mas eu devo 8, que eu não devo 10, mas eu devo 5, vejam, sobre aquele valor declinado, aquilo se transforma em fato incontroverso. Eu não tenho mais dúvida, eu não tenho mais discussão. Então, aquela parte do objeto da ação já está resolvida. Eu posso até executar provisoriamente aquela parte. A outra, que eu estou falando que é injusta, vamos discutir. Quem fizer prova, ganha. Então, é exatamente com base no processo de execução que a nova ação munitória, de modo inteligente, está dizendo o seguinte, olha, o réu está dizendo que pleiteia valor a maior, então, primeiro, declara de imediato quanto é que é o valor que você entende que é correto. Se é demais, quanto é? Número 1. Porque nós já vamos ter aí a parcela incontroversa. Sobre isso nós não vamos discutir mais, nem eu, nem você, nem credor, nem devedor. E segundo, prova com base no quê que você está dizendo que o valor está incorreto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. Então não é 10, é 5? Ok. Então me junta uma memória de cálculo e vamos começar a discutir sobre esse valor. Porque senão fica um negócio aleatório, aberto, como ficava no antigo processo de execução. Parágrafo 3º, não apontado o valor correto ou não apresentado demonstrativo, né, de cálculo, a memória de cálculo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento.
Então, o parágrafo 3º também está copiando a ideia do novo processo de execução, esse de 2006, que diz a mesma coisa. Olha, você não pode fazer essa defesa genérica. Dizer simplesmente a cobrança é excessiva, é indevida, é abusiva, então a sua defesa está rejeitada. Se você quiser que ela seja apreciada, você precisa dizer, é abusiva? Quanto é que você deve então? E me junta a memória de cálculo. Parágrafo 4º. A oposição dos embargos suspende a eficácia da decisão referida no caput até o julgamento em primeiro grau. O parágrafo 4º está um pouquinho diferente do sistema atual. A defesa do réu na ação munitória, ela tem o efeito mais sonhado pelo advogado, né? Mais desejado, que é o efeito suspensivo, né? Nós gostamos de suspender tudo, tá certo? Não quer nem saber, manda suspender. Então vejam, esse efeito decorre da própria lei, é fácil de se obter, tá certo? Eu advogando pelo réu, eu vou falar para o meu cliente, o senhor não se preocupe, porque assim que eu apresentar a sua defesa, que tem o nome de embargos, o mandado vai ser devolvido aos autos, cumprido ou não. A ação vai parar até que se discuta a matéria que eu trouxe na defesa. Isso é uma coisa. Agora, isto já existe na ação munitória atual. O problema que a advocacia ficou discutindo com os tribunais brasileiros um tempão, até hoje, é o seguinte, até onde este efeito suspensivo se prolonga? Então é lógico que eu, advogado do réu, vou dizer até o céu. Tá certo? O céu que fica em cima do Supremo Tribunal Federal, vai até lá. Lógico. Eu não quero o cumprimento do mandado judicial contra o meu cliente. Para parar esta discussão, veio a vírgula dizendo até o julgamento em primeiro grau. Então é outra discussão que acaba da ação munitória também. A eficácia suspensiva é até a decisão monocrática aqui na nossa vara. Acaba o efeito suspensivo. Se eu quiser a obtenção de efeito suspensivo, eu vou tentar através da atribuição do agravo de instrumento, de apelação, é um outro problema, que não decorre da eficácia dos embargos. Tá certo? Ah, mas eu não posso ter efeito suspensivo? Posso. Através de uma ação cautelar, através de uma liminar, através de uma tutela, através de uma interposição de recurso. Vamos estudar o caso. Agora, aquele efeito suspensivo que você conseguiu só com a apresentação da defesa do seu cliente, chamado de embargos, esse acabou. Esse acabou porque já houve decisão monocrática. Bom, o autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Isso, o parágrafo 5º é absolutamente novo e era uma outra coisa que causava discussão. Porque como esse texto atual é tão enxuto, repito de novo, 3 artigos, 1102 A, B, C, 3 parágrafos, 1º, 2º, 3º. Eles se esqueceram da manifestação do credor. Tá certo? Eles só colocaram a manifestação do devedor. Diz, olha, você, réu, você pode se defender sim, através de embargos. Agora, apresentada a defesa, eu não posso falar nada? Sou credor? Então agora veio o parágrafo 5º e até com isonomia, diz, olha, se o réu teve 15 dias para se defender, você, autor da ação munitória, tem mais 15 para se manifestar sobre a defesa do réu. Né? Então está dizendo aí claramente que o autor será intimado para responder aos embargos no prazo de 15 dias. Parágrafo 6º. Na ação munitória admite-se a reconvenção, primeira parte do parágrafo 6º, absolutamente novo. Esta era uma outra discussão, virou até livro, tá certo? O cabimento da ação, da reconvenção na ação munitória. Não é? E súmula do Superior Tribunal de Justiça. É admissível reconvenção na ação munitória. Tem que bater lá no STJ, porque a discussão foi muito grande. Tá certo? Quer dizer, o réu, ele só pode embargar, ou seja, ele só pode se defender, ele só pode resistir passivamente, ou ele pode contra-atacar através da ação reconvencional. Então, isso era uma coisa que não se sabia. O STJ decidiu que cabe reconvenção na ação munitória. Veio o legislador novo, disse, deixa eu trazer a súmula aqui para dentro.
e transformou no parágrafo 6º. Outra discussão que não é mais, então, dos tribunais, nem é de súmula. Agora é texto de lei. Aquilo que era de lege ferenda veio, agora é de lege lata. E, graças a Deus, terminou o parágrafo 6º, e aí foi muito inteligente, dizendo, olha, cabe reconvenção do réu, cabe o contra-ataque do réu contra o autor da ação munitória. Mas fica proibida a chamada reconvenção de reconvenção, porque senão os processos que no Brasil estão durando 20, 30 anos vão durar 300. Se ele não coloca essa vírgula, nós que vamos começar a aplicar a nova ação munitória agora o ano que vem, em 2016, íamos ter que chegar até o STJ e dizer, e reconvenção? Eu sei que cabe reconvenção. E reconvenção da reconvenção? Cabe Superior Tribunal de Justiça. Ia começar todo o embate de novo. Então, disse, olha, o réu pode contra-atacar. Agora, se o autor quiser contra-atacar, ao contra-atacar... Não, não pode. Pelo amor de Deus, para por aí que tá bom. Parágrafo 7º, a critério do juiz, os embargos serão autuados em apartado. Veja, a critério do juiz. Então, essa é uma redação que eu não gosto, tá certo? Porque você vai ter duas ações munitórias, uma correndo na primeira do João Mendes e uma na segunda, o réu vai embargar, numa, os embargos vão ser autuados em apenso, e outra, os embargos ficarão dentro da própria ação munitória. E aí você vai, na hora de dar o tratamento prático às duas ações, você vai dizer, puxa, mas aquela vara parece que é mais fácil de examinar os autos, essa é mais difícil, agora eletronicamente eu não sei quando eu estou nos embargos, quando eu estou na ação principal, não dava para... Então, essa história de a critério do juiz, quer dizer, o parágrafo 7º, ou poderia ter dito, olha, os embargos serão autuados em apartado, ou não ter dito nada. Agora, a critério do juiz, sabe, advogado, eles acham que nós temos uma ação só. Então você vai ter 100 ações munitórias, 50 está em apartado, 50 não estão. A sua cabeça fica... Não é? Se parciais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação à parcela em controvérsia. Parágrafo 8º. Rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, prosseguindo o processo em observância, tal cumprimento de sentença, que é o que diz. O parágrafo 8º repete o sistema atual, que eu sempre fiz muita crítica. Né? Apesar do sistema atual, insisto, ter 3 artigos e ter 3 parágrafos, foi super mal redigido. Por quê? Na redação atual, que é muito enxuta, já faz essa besteira de dizer num parágrafo lá atrás o seguinte, olha, se o réu não embargar, for omisso, vai ser constituído o título executivo contra ele. E lá na frente, o 1102 diz, e se ele embargar e perder, vai ser constituído o título executivo. Não é? Então, desde 95, que eu fico me perguntando o seguinte, puxa, era tão difícil lá para o pessoal de Brasília colocar isto num parágrafo só, não é? Num artigo só. Olha, será constituído título executivo judicial se o réu não embargar, ponto em vírgula, ou se embargar, forem rejeitados, ponto. Não conseguiram fazer isso em 95. E agora não conseguiram fazer de novo. De novo. Porque, vejam, eu falei aqui atrás que os embargos constituem título executivo judicial, se não forem apresentados pelo devedor. E agora vem o 8º e diz, se rejeitados os embargos, constituir-se de pleno direito de novo o título executivo. Então eles perderam a grande oportunidade de terem melhorado essa redação. Parágrafo 9º, cabe apelação contra a sentença que acolhe ou rejeita os embargos. O parágrafo 9º também é uma novidade, porque o sistema atual não diz qual recurso cabível contra a decisão que acolhe ou rejeita os embargos. Né? Então, muita gente aí tem muito julgado, aceitando, inclusive, agravo de instrumento. Né? Quer dizer, não é unânime, mas a maioria dos tribunais brasileiros entende
que o cabimento é de apelação. Mas tinha gente que dizia, mas é como a decisão entre uma fase e outra, tem cara de decisão interlocutória, espírito, alma, não sei o quê, barará, barará, não é? E saía um pouco do direito. Agora o parágrafo 9º resolve, olha, recurso contra acolhimento ou rejeição dos embargos, apelação. Ponto. O que é ótimo para a advocacia, a gente não quebra a cabeça e não erra. Parágrafo 10º. O juiz condenará o autor de ação munitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento em favor do réu de multa de até 10% sobre o valor da causa. Veja, agora começam as novidades da legislação brasileira, não é? Tirar um pouco essa nossa sede de promoção indevida de ação. Não é? Me dá aqui esse guardanapo de papel, vou ajuizar a ação munitória. Não, espera um pouco. Tá certo? Agora eu tenho aí um parágrafo 10 que diz, olha, se promover indevidamente, ou se eu entender, porque são duas coisas diferentes, entender que o fez de má fé só para prejudicar a parte que está no polo passivo, você vai responder com multa até 10% sobre o valor da causa. Então não dá para sair também dando tiro no réu aí com a ação munitória. Tá certo? Não é metralhadora. Agora, o interessante que eu acho do legislador brasileiro é o seguinte, na hora que você fez todo o estudo lógico para a propositura da ação munitória, ele gostou do número 5. Isso é um honorário de 5% para a advocacia. Agora, você, coitado, que errou e promoveu essa situação, não, promoveu de má fé, 10% de multa. Onde é que está a isonomia disso? Não é? Quer dizer, dá um estilingue para a advocacia, contra a advocacia um canhão. E o parágrafo 11, também de modo isonômico, diz, eu também não vou condenar só o autor. Diz, o juiz condenará, é idêntico, só muda autor por réu. Condenará o réu que de má fé opuser embargos à ação munitória ao pagamento de multa de até 10% sobre o valor atribuído à causa em favor do autor. Coisa que trouxe também do novo processo de execução. Quer dizer, se o réu oferecer resistência de má fé, vai sofrer multa de até 10%. Não é de 10%, hein? Graças a Deus é de até. Então vai de 1, tá certo? A 10%. Agora, o que eu fico me perguntando é o seguinte, este parágrafo 11, aí daqui a 20 anos, vamos voltar aqui para refletir, em 2036, o seguinte, este parágrafo 11, será que não é inconstitucional? Porque a Constituição Federal não garante o direito de defesa, contraditório, ampla defesa, devido ao processo legal. Tá certo? Não é muito poder para o juiz brasileiro, não é muito subjetivo deixar que o juiz... No caso do autor, não. Eu acho que é mais fácil ver se foi uma aventura jurídica promover aquela ação. Eu acho que é mais fácil para o magistrado olhar e dizer, isso aqui é uma loucura, você ter promovido uma ação munitória, ou eu vou te condenar aqui em multa. Você não deveria ter promovido essa ação contra o réu, pelo amor de Deus. Agora, em relação ao réu, não, o Sagrado Direito de Defesa, eu fico me perguntando o contrário. Eu acho que é muito subjetivo. Né? Muito poder para o supermagistrado brasileiro deixar o critério dele totalmente vazio. O seguinte, olha, o senhor advogado do réu resistiu indevidamente. O senhor devia ter ficado quieto. E além da obrigação que o seu cliente vai ter que cumprir, porque vai perder a ação, ainda vai ser apenado em multa de mais 10%. Eu acho que é muita coisa. Porque a Constituição Federal, que é lei maior do que a Lei Federal do Processo Civil, nos garante a defesa. Como é que ele, juiz, vai dizer que isso daí é abusivo ou não é? Vamos ver como é que vai ser essa aplicação desse parágrafo 11. Bom, nessa ação monitória, os primeiros comentários estão exatamente, só que muito mais bem delineados do que eu apressei aqui para vocês, tudo isto que eu falei aqui, tá certo? Artigo por artigo e parágrafo por
parágrafo, tá certo? Que vai ficar aí à disposição de vocês. Estou até trazendo as súmulas aí, né, as modificações, o que veio aí com a experiência dos tribunais, o que a advocacia contribuiu. Então está todo o material aí que vai ser publicado aí pelo Cultura no site da Ordem, né, de modo muito mais aprofundado e esmiuçado daquilo que eu antecipei aqui para vocês, para evitar que a coisa se alongue aí em razão do cansaço, essa coisa toda. De todo modo, aí quase 1h30, ou mais de 1 hora, eu agradeço a atenção de vocês.